Foi? Vamos lá. Bom dia a todos. Vamos retomar aqui mais uma bateria de exercícios. Vejo algumas carinhas novas aí. Sejam bem-vindos. Obviamente já está lá no site a primeira aula. Está lá disponível tanto a aula de administrativo quanto de processo penal. Agora vamos para mais uma bateria aí. Trouxe 25 exercícios de processo penal. Vamos começar aqui a nossa... Vamos lá, questão aí de número 1. Vitor foi encaminhado para a delegacia onde foi lavrado o termo circunstanciado, porque teria praticado um crime de ameaça, pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Contra João, delito esse de ação penal pública condicionada à representação. Ao analisar o procedimento, o promotor de justiça verificou que Vitor era tecnicamente primário e de bons antecedentes, mas que havia sido beneficiado com propostas de transação penal no ano anterior. Considerando apenas as informações expostas com base na previsão da Lei 9.099 de 95, é correto afirmar que, letra A, não poderá ser oferecida denúncia oral a ser reduzida a termo em caso de não aceitação pelo suposto autor do fato de quaisquer dois institutos despenalizadores, devendo a denúncia ser apresentada por escrito. Letra B, não poderá ser oferecida proposta de transação penal em razão do benefício anteriormente concedido, mas caberá proposta de suspensão condicional do processo. C, poderá ser oferecida com danos que não importará renúncia ao direito de representação em caso de aceitação. Oferecida a composição civil dos danos, que somente é cabível nas ações penais de natureza privada. Poderá ser oferecida proposta de transação penal, já que o suposto autor do fato é tecnicamente primário. Então, a questão de número 1, qual o gabarito dela? Não sei, né? Não sei. Já que houve divergência doutrinária aí entre vocês, vamos lá. O gabarito da questão número 1 é a letra B. Gabarito da questão número 1 é a letra B, B de bravo. Que fala o seguinte: não poderá ser oferecida a proposta de transação penal. Vamos lá, em que pese ser aí um crime de menor potencial ofensivo, olha lá, crime de ameaça de 1 a 6 meses. É um crime de menor potencial ofensivo. Você analisa o quê? Para saber se é menor potencial ofensivo ou não. O quantitativo de pena máxima. Está lá no artigo 61 da Lei 9.099. E para saber se é possível ou não a transação penal, o primeiro requisito a ser analisado é qual? Eu saber se eu estou diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Até aí, ok. No primeiro momento, caberia a transação penal. Ele é primário, bons antecedentes, mas ele já havia sido o quê? Beneficiado por uma transação penal anteriormente por um período de 1 ano. Se fosse um período superior a 5 anos, ele poderia ser beneficiado novamente por esse instituto. Mas só que como ele tinha ainda sido beneficiado por um período de 1 ano com essa medida despenalizadora, ele não poderia novamente ser beneficiado por ela. Isso você encontra lá no parágrafo 4º do artigo 76 da Lei 9.099. Então, parágrafo 4º, está lá no parágrafo 4º do artigo 76 da Lei 9.099. Então, pela transação penal, ele não poderia vir a ser beneficiado. Mas ele poderia ser beneficiado pela suspensão condicional do processo. Aí você, quando analisa a suspensão condicional do processo, você analisa o quê? O quantitativo de pena mínima. Aqui está inserido. O quantitativo de pena mínima aí é de 1. Então, consequentemente, está encaixado num dos requisitos lá do artigo 89, que é a suspensão condicional do processo, também chamada aí de sursis processual,
que o quantitativo de pena mínima é de 1 ano ou inferior a 1 ano. Só quero que vocês abram uma observação lá para o Código de Processo Penal, já que a gente está falando de suspensão condicional do processo, transação penal. Abre uma observação lá para o acordo de não persecução penal. Então, abre aí uma observação para o acordo de não persecução penal. Artigo 28A, parágrafo 2º, artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 3. 28A, parágrafo 2º, inciso 3. O 28A fala do acordo de não persecução penal. O parágrafo 2º vai trazer as hipóteses em que vai ser vedada a aplicabilidade do acordo de não persecução penal. E o inciso 3 fala o seguinte: ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração penal em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, toma cuidado aí com o acordo de não persecução penal, já que a gente falou de aplicabilidade de outros institutos despenalizadores. O acordo de não persecução penal, ele também não vai poder ser proposto caso o beneficiado tenha ali sido beneficiado, né, sendo aí redundante, nos 5 anos anteriores por qualquer um desses benefícios. Aí inclui transação penal, suspensão condicional do processo. E se atende também ao inciso 1 desse mesmo parágrafo 2º. Por quê? Quando for cabível a transação penal, não cabe o quê? Acordo de não persecução penal. Ok? Então, faça aí essa observação, já que falamos de propositura ou não, de ser beneficiado ou não por esses benefícios, são muito semelhantes. Você já faz aí uma observação e se atenta à leitura aí desses dispositivos. Vamos lá, não é a letra A. Algumas pessoas aí falaram a letra A. Eu escutei, até brinquei, tem uma divergência doutrinária entre vocês. Enfim, vamos lá, não é a letra A. Não é a letra A, por quê? Vamos lá. Não poderá ser oferecida denúncia oral. Pode entrar. Não poderá ser oferecida denúncia oral. Lá na forma do artigo 77 da Lei 9.099, a denúncia ela é oferecida oralmente. E, obviamente, depois ali ela é reduzida a termo. A letra B, nosso gabarito. A letra C que fala: poderá ser oferecida a composição civil dos danos que não importará renúncia? Importará sim renúncia. Então, o erro aí da letra C, que fala: poderá ser oferecida a composição civil dos danos que não importará renúncia. Importará sim renúncia. Dos danos, você encontra ela lá no artigo 72 e 74 da Lei 9.099, 72 e 74 da Lei 9.099. Letra D fala: não poderá ser oferecida a composição civil dos danos que somente é cabível nas ações penais de natureza privada. Não, ela também é cabível nas ações penais de iniciativa pública. Mesmo fundamento, artigo 72 e 74 da Lei 9.099. Artigo 72 e 74 da Lei 9.099. Letra E, poderá ser oferecida proposta de transação penal, já que o suposto autor é tecnicamente primário. Ele não é tecnicamente primário, não, desculpa, não poderia ser aí, desculpa, oferecida, não é considerado primário. Artigo 76 da Lei 9.099 traz aí os requisitos para a propositura desse instituto despenalizador. Então, o gabarito aí da questão número 1 é letra B. Dois. Paula foi vítima de ameaça.
crime este previsto no Código de Processo Penal, como de ação penal pública condicionada à representação, praticada por seu ex-companheiro Guilherme, em razão de ciúmes. Inicialmente, Paula compareceu em sede policial e narrou o ocorrido para a autoridade policial, demonstrando interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente. Após o oferecimento da denúncia, mas antes do seu recebimento, Paula procurou seu advogado e informou não mais ter interesse em ver Guilherme responsabilizado. Considerando apenas as informações narradas, com base nas previsões da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, Paula, letra A, poderá se retratar a qualquer momento antes da sentença, já que não se aplicam as previsões da Lei 11.340 de 2006 pelo fato de Guilherme não mais ser companheiro da vítima na data dos fatos. Letra B, poderá se retratar da representação oferecida desde que antes do recebimento da denúncia, em audiência especialmente designada para tal fim, na presença do magistrado ouvido o MP. C, não poderá impedir a responsabilização penal de Guilherme, tendo em vista que, por ser praticado num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal se torna pública e incondicionada. D, poderá se retratar da representação através de novas declarações prestadas em sede policial, desde que antes do recebimento da denúncia. Letra E, não poderá se retratar da representação ofertada, tendo em vista que houve oferecimento da denúncia. Letra B, está lá no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Inclusive, nós vimos questões nesse sentido, aula passada. Trouxe mais uma para vocês e tem mais outra aí também, trazendo mais uma vez, mais uma vez o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Esse Instituto da Retratação, visto no artigo 16, tá picotando? Será que sou eu? Só um minutinho, gente. A culpada sou eu. Foi? Tá indo? Deve ter sido eu que na hora fiz assim. Deixa eu botar essa aqui um pouquinho para trás. Pode. Vamos voltar aqui, vamos lá. Vamos lá. Instituto da Retratação da Representação. Sempre artigo 16 da Lei 9.099. Quando eu falo em retratação, mais uma vez, voltar atrás da minha manifestação de vontade. E onde é que eu tenho manifestação de vontade? Quando eu apresento o quê? A minha representação. E representação eu tenho na ação penal de iniciativa pública condicionada à representação. Então, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que vai caber o quê? A retratação. Eu só tenho, mais uma vez, friso aqui com vocês, que a retratação tem a regra geral, está lá no artigo 25 do Código de Processo Penal, e quando há a incidência, obviamente, da Lei Maria da Penha, temos a regra especial, que está lá no artigo 16 da Lei 2006. Aqui só leva em consideração que a retratação deve ser oferecida até antes do oferecimento da denúncia, e aqui há, obviamente, requisitos maiores. Audiência especial. Tem, eu vou dar aqui o exemplo. Audiência especial oitiva do Ministério Público e até antes do recebimento
da denúncia. Então, tem que tomar cuidado com esse último requisito. Tem que tomar cuidado com esse último requisito. Porque um é antes do oferecimento da denúncia e o outro é até antes do recebimento da denúncia. Como o colega aqui falou, realmente, eles batem muito no crime de ameaça. Porque o crime de ameaça, qual é a iniciativa da ação penal? Pública condicionada à representação. E não há problema nenhum se está no contexto ou não de violência doméstica familiar contra a mulher. Como já falei aqui para vocês, o único crime que há eu estou ou não no contexto de violência doméstica familiar e a depender disso modifica aí a iniciativa da ação penal é o crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal leve, qualificado, porque ocorreu no âmbito doméstico e familiar, vai haver sim uma diferença se há incidência ou não da Lei Maria da Penha. Em havendo ou não a incidência da Lei Maria da Penha, vamos ter aí a diferença sim, se a iniciativa da ação penal vai ser pública condicionada à representação ou pública incondicionada. E por que isso? A iniciativa da ação penal do crime de lesão corporal leve está na Lei 9.099, lá no artigo 88. E com a incidência da Lei Maria da Penha, o seu artigo 41 veda de forma expressa a aplicabilidade do 89 e qualquer instituto despenalizador que estiver ali. Também o qual? O artigo 88, que traz aí a representação nos crimes de ação penal pública condicionada, nos crimes de lesão corporal leve, inclusive também a culposa. O exemplo atual que eu posso dar é o crime de perseguição. Com certeza vai aparecer esse crime de perseguição, artigo 147A. Então, acho que é o crime de ameaça. O crime de perseguição, o famoso stalking, 147A do Código Penal, a iniciativa da ação penal é a representação. É outro crime que também agora pode vir aparecer na sua prova. Uma mulher que foi vítima aí do crime de 147A, o crime de perseguição, quer aí voltar atrás da representação. E aí, ela pode? Pode. Mas aqui, ó, seguindo os requisitos do artigo 16 da Lei Maria da Penha. Então, se atenham a isso. A mulher, em uma situação de violência doméstica familiar, ela pode ser vítima de diversos crimes, não só lesão corporal, mas de uma violência psicológica. Temos aí o crime de ameaça, crime de perseguição, também outros crimes envolvendo contexto de violência doméstica familiar, que caracteriza aí violência moral, crimes lá contra a honra, calúnia, sei lá, enfim, injúria, um contexto melhor assim, de vislumbrar injúria, xingar a mulher, sei lá, sua piranha, sua filha da puta. É o quê? Crime de injúria. Pode ocorrer no contexto de violência doméstica familiar. E qual vai ser a iniciativa ali da ação penal? Privada. Crime de injúria, a iniciativa da ação penal não é privada? Então, crime de iniciativa de ação penal privada. Inclusive, não vai nem falar isso daqui. Porque aqui é só quando há o quê? Representação. Ação penal de iniciativa o quê? Pública condicionada. Dessa hipótese aqui que eu trouxe, crime de injúria no contexto de violência doméstica familiar, isso pode acontecer, sei lá, ex-namorado, marido, companheiro, enfim, isso pode ocorrer. A iniciativa da ação penal vai ser o quê? Privada. Quem vai ser o titular da ação penal? A própria vítima, que tem aí um prazo de 6 meses para vir a ingressar e exercer o seu direito de ação. Foi? Beleza. Tá bom? Então, toma cuidado aí que num contexto de violência doméstica e familiar, temos diversos crimes a qual a mulher pode estar ali inserida. Que a gente tem muita gente que faz só o quê? A ação física. Mas não. Outra a qual a mulher pode estar ali inserida. A única problemática que tem é no que diz respeito à lesão corporal, que aí realmente vamos ter divergência da diferença da iniciativa da ação penal. No mais, não. Os outros crimes seguem aí a ordem legal. Então, questão de número 2, gabarito também. Letra B. Ah, tá, eu escuto. A representação também muda no caso. Aqui o que acontece é a regra geral. Quando não há incidência da Lei Maria da Penha, tem uma regra especial do Instituto, vai seguir, tá?
Mas se fosse, por exemplo, um homem em situação de violência doméstica, por exemplo, até mesmo lesão corporal, pode ocorrer de um homem uma situação de violência doméstica. O que vai acontecer? Só não vai aplicar aqui. E a iniciativa da ação penal vai ser o quê? Lesão corporal, uma vítima homem, mesmo no contexto de violência de gênero, desculpa, mesmo no contexto de violência doméstica, pública condicionada à representação. Não vai aplicar o quê? A Lei Maria da Penha. Mas, no caso de retratação da retratação, por exemplo... Sim. Eu me retratei. Aí eu quero me retratar, isso, é. Aí vai a audiência normal e aí tem aqueles 6 meses... Não, aqui... Você está falando. Sim. Ele pode ir lá antes na delegacia e se retratar. Sim. Seria no caso, as pessoas vão até a delegacia porque até o oferecimento do mundo, em tese, está ainda em sede policial. Teve audiência, ela tem depois até 6 meses... Então, o que acontece? Num contexto de violência doméstica, isso daí é um pouco mais relativizado. Mas o que acontece? Sempre que a mulher tiver que apresentar a sua retratação, só em audiência especial. Só em audiência especial. Apesar que tem essa relativização no sentido de quê? De ficar se retratando da retratação. Então... Aí conta a decadência de 6 meses depois da audiência. Por exemplo, se ela quiser representar de novo naquele mesmo crime de ameaça. Como é que eu me perdi? Fala. No 25 ali, antes do oferecimento da denúncia, ele pode ir lá tirar a representação. Sim, se retratar. Até 6 meses para Sim, tem esse entendimento doutrinário nesse sentido, mas o que acontece? É um entendimento doutrinário. Tem gente que entende que não. Ele se retratou. Tem gente que não tem doutrina que não entende que pode haver retratação da retratação. Há quem entenda que se está naquele período de 6 meses, sim, passou esse período, acabou. Realmente não pode mais. Então, depende, E aí tem que ficar esperando um prazo para decadência. Sim, vai passar. Quando ela tirou, acabou. Aí vai passando o prazo. Essa situação de violência doméstica familiar é um pouco mais problemática nesse sentido. Porque a mulher tem que marcar essa audiência especial para ela voltar atrás da representação dela. Eu acho que quando ela volta, bem, ok. Mas quando ela, de novo, faz a representação, ela voltar de novo atrás, eu acho que ela não consegue mais. Por quê? Essa mulher, com certeza, está sendo coagida. Porque ela está indo, tira e volta, tira e volta, tira e volta, tira e volta. Então, essa situação de, no prazo de 6 meses, pode ficar se retratando da retratação, eu acho que é um pouco mais problemático no contexto de violência doméstica familiar. Aqui no tudo bem, você marca, aí o MP olha, todo mundo olha ali, o juiz olha, coagida. Ali no artigo 25, tá? 2 aí, letra B. Continuando, 3. De maneira geral, a doutrina conceitua a prova como todo elemento através do qual se pretende influenciar o convencimento do julgador, demonstrando-se a existência ou realidade de um fato. Em que pese o Código de Processo Penal seja primordialmente marcado pelo sistema acusatório, alguns resquícios sobre características do sistema inquisitivo permanecem em relação ao tema. Com base nas previsões do Código de Processo Penal, em relação ao tema prova, é correto afirmar que: letra A. A prova da qualificadora do crime de pelo obstáculo dependente da realização, podendo ser deverão ser desentranhadas no acesso, assim como aquelas que ser fonte dependente da o crime de
realização de exame de corpo de delito, que poderá ser, porém, indireto, caso os vestígios desapareçam. D. A busca e apreensão pessoal, havendo prova da materialidade e indício de autoria de flagrante delito e posse de instrumentos do crime, depende de prévia existência de mandado. E. O exame pericial deverá ser realizado por 2 peritos oficiais ou idôneos portadores de diploma de curso superior. E aí? Letra C. A gente já tinha visto essa questão, né? O 168, parágrafo terceiro. Fundamentação aí, 168, parágrafo 2º, parágrafo 3º, letra C. Não há nenhuma dúvida em relação a essa questão. Vamos lá. 4. Rômulo, empresário de sucesso, foi vítima de crime de calúnia majorado praticado por Lucas e Renato, em comunhão de ação e desígnios. Lucas e Renato afirmaram na frente de diversas pessoas que Rômulo teria praticado um crime de estelionato, sabendo que era falso. Descoberta a autoria, Rômulo procurou seu advogado e informou a intenção de ver os autores do fato responsabilizados criminalmente pela crime dentro do prazo legal. Ocorre que, após a representação da queixa e seu recebimento pelo magistrado, o patrono de Rômulo apresentou petição informando ao juízo que não mais havia interesse no prosseguimento da ação penal em desfavor de Lucas, tendo em vista que esse havia sido desculpado com o querelado. Os autos foram encaminhados ao promotor de justiça. Considerando apenas os fatos narrados, o promotor de justiça, em sua manifestação, deverá esclarecer que, letra A, não deverá ser extinta a punibilidade de nenhum dos agentes, considerando que já houve recebimento da queixa-crime, não cabendo mais desistência. B, deverá, diante do perdão ao querelado Lucas, desde que este seja aceito, ser reconhecida a extinção da punibilidade em relação a ambos os querelados. C. Não deverá ser extinta a punibilidade de Renato, devendo o processo prosseguir em relação a ele, já que o perdão foi concedido apenas a Lucas. D. Deverá a ação penal prosseguir apenas em relação a Renato, pois houve renúncia ao direito de queixa apenas em relação a Lucas. É reconhecida a extinção da punibilidade de ambos os querelados, pois houve renúncia ao direito de queixa. E aí, qual o gabarito da 4? Letra B. Vamos lá. Gabarito é a letra B. Mestre, o perdão não é bilateral? Tem que ser perguntado aos dois? Então, desde que aceito. Calma. Calma. Respira. Não, mas é que ele Calma. Calma. Vou falar. Calma. Vamos lá. Letra B. Vamos lá, o crime aí é um crime de calúnia. Calúnia, a iniciativa da ação penal é privada. Quais são os princípios correlatos à iniciativa de ação penal privada? Vou colocar aqui. Princípios. Ação, vou abreviar aqui, penal privada. Tá bom? Abreviei aqui, ação penal privada. Princípios correlatos à iniciativa de ação penal privada. Vou botar 3 aqui que são mais batidos aí. Vamos lá, princípio da oportunidade. Também chamado aí de princípio da conveniência. Segundo princípio, princípio da disponibilidade. Princípio da disponibilidade. E o princípio que foi objeto da nossa questão, o princípio da indivisibilidade. Princípio da oportunidade, também chamado aí de princípio da conveniência.
Todos correlatos à ação penal de iniciativa privada. Quando eu falo em oportunidade e conveniência, diferente aqui dos princípios correlatos à iniciativa de ação penal. Diferente ali da ação penal pública, que vigora o princípio da obrigatoriedade, o princípio da oportunidade ou conveniência, direitos de ação. Quem é o titular aqui da ação penal privada? Artigo 30 do Código de Processo Penal, o ofendido ou seu representante legal. Ele vai ter a faculdade de vir ou não a exercer esse direito. Então, uma vez surgindo ali o direito de ação, quando ele toma, obviamente, conhecimento de quem seria ali a autoria, conforme o artigo 38, para ele esse direito de ação e, consequentemente, ele tem a faculdade de exercer ou não, aqui, na ação penal de iniciativa privada. E a partir do momento que ele não exerce, ele vai estar ali o quê? Renunciando. Então, quando eu falo em renúncia, é o instituto correlato à iniciativa de ação penal privada. Uma vez nascido esse direito de ação, ele não vindo ali a exercer, o nome técnico dado é renúncia. Então, a renúncia está lá no artigo 49 e 50 do CPP. – 49 e 50 do CPP é um instituto correlato à iniciativa de ação penal privada. Por exemplo, aqui iniciativa desse exercício ao longo da discussão. Isso advém aqui do princípio da aquele direito, posso então, quando ele dispõe do exercício do direito de ação, ele o nome Instituto correlato à iniciativa de ação penal privada. Está mitigando aqui o princípio da disponibilidade. O perdão está lá no artigo 51 ao 59 do CPP. Ao 59 do CPP. E de exercer ou não esse direito, dispor dele ao longo da instrução, eu, uma vez exercendo esse direito, eu devo exercer o quê? Contra todas as pessoas que, obviamente, eu tinha conhecimento que praticou aquele ato, escolher ele e ela, me xingaram e, consequentemente, aqui teve um crime de injúria. Eu não posso ingressar com a queixa não em face dele. Por quê? Apesar de eu ter a faculdade de exercer o meu direito, inclusive eu posso até mesmo dispor desse, eu não posso ter. Ele não é o quê? Não. Tem a inclusive. E até depois exercer por dele. Mas eu não posso o quê? Não. Se eu na data do exercício do meu direito de ação, óbvio, que
ela exercer o meu direito de ação. Aqui está o princípio da indivisibilidade. E toma cuidado o seguinte, quando eu falo em princípio da indivisibilidade, o Ministério Público, ele atua assim, não se esqueça, ele atua assim, 30 do PP, o Ministério Público, ele vai agir ali como os leves estão sendo o que? E 48, artigo 45 e 48 do CPP. O Ministério na ação, mas fiscalizando se observado. O gabarito, vamos analisar, deverá, diante do perdão ao querelado Lucas, desde que esse seja aceito, ser reconhecida a